O Dezembro Laranja é um mês dedicado a conscientizar as pessoas sobre o câncer de pele. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a cada ano, cerca de 180 mil novos casos são registrados no Brasil. A prevenção é fundamental para evitar a doença. O verão só começa no dia 22 de dezembro, mas as temperaturas altas chegam bem antes disso. O sol já é forte em quase todo o Brasil. E nesse calorão, as pessoas saem todos os dias para caminhar, trabalhar ou até mesmo ir ao mercado. O problema é que uma parcela mínima lembra do protetor solar. Dona Neide tem 78 anos e uma vida bem corrida. Como muitos, quase não presta atenção nela mesma. Até que apareceram os primeiros sintomas. Ele começou como se fosse uma picada de um pernilongo, de um mosquito, e eu cocei. E aquilo sempre formava-se, não vou dizer para você que tinha alguma crostinha, não tinha nada, ele apenas coçava. Só que um dia eu bati e sangrou. Aí criou uma crosta. E minha filha, como ela trabalha num grande laboratório com oncologia, ela disse: mamãe, isso está estranho. O diagnóstico foi um choque, mas agora os cuidados devem ser redobrados. Eu nunca na vida usei protetor solar. Isso faz falta, principalmente nos dias de hoje. Eu posso tomar sol, mas eu tenho que tomar todo cuidado e todos os dias eu tenho que passar o protetor solar. Tanto eu como os meus familiares, minhas amigas, eu estou sempre avisando agora. Prestem atenção em pintas, em crostas, qualquer problema de pele tem que correr para o dermatologista. O câncer de pele é o mais frequente no mundo. No Brasil, ele corresponde a 33% dos diagnósticos da doença. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, registra cerca de 180 mil novos casos por ano no país. É mais comum em pessoas com mais de 40 anos e a hereditariedade é um fator de risco. Mas ele é causado principalmente pela exposição excessiva ao sol, sem os cuidados necessários. E para falar sobre esses cuidados que devemos ter, a gente recebe aqui no nosso estúdio a dermatologista Carolina Zaparoli Mesquita. Doutora, então vamos falar aí sobre essas causas. Obrigada pela presença aqui no SP Record. Então, a gente viu aí, né, as causas, a falta, né, do protetor solar, mas também existe a questão da hereditariedade. Quais são as causas, então, do câncer de pele? Isso. Nós temos dois tipos de câncer de pele. O não melanoma, que inclui os carcinomas, que aí o principal fator de risco é a exposição solar em excesso, e o melanoma, que é um câncer menos comum, mas aí a hereditariedade tem um fator mais importante do que realmente o sol. Então, e se a gente puder classificar, né, com essa questão dos tipos, tem alguns mais agressivos, né? Isso, o melanoma é o mais agressivo deles, pela chance de dar metástase, ele se espalha para outros órgãos. Os não melanomas, que são os carcinomas, têm uma taxa de cura elevada, se diagnosticado no começo, e são bem mais comuns. O que muitas pessoas acabam negligenciando e às vezes até menosprezando, né? Que pensa assim, mas esse tipo de câncer não mata, mas mata sim. Sim, a gente deve sempre retirar uma lesão suspeita, principalmente o melanoma, pela chance de dar mesmo a metástase, né? Sim. E quais são esses sinais que as pessoas têm que ficar atentas? Né? A gente viu ali a senhora da reportagem, que viu que como se fosse uma picada de pernilongo. Que outros sinais podem aparecer? Para o melanoma, ele vem da célula que dá a cor da pele do melanócito. Então, normalmente é uma lesão pigmentada, uma pinta enegrecida, acastanhada, que muda de cor, de formato, de tamanho, que começa a sangrar. E para os outros tipos de cânceres, uma bolinha avermelhada, que tem vasinho, que pode mudar de cor também, que cresce rápido, que forma crosta, que começa a sangrar. Então, no aparecimento de algum tipo dessas lesões, tem que procurar o dermatologista. Mas nem toda pinta indica o câncer, né? Não, nem toda pinta indica o câncer, por isso que deve ser avaliado por um profissional. Quem tem antecedente de câncer de pele na família, tem que fazer uma visita anual. Quem tem mais de 50 pintas pelo corpo também precisa fazer essa avaliação para identificar alguma lesão suspeita logo no início.
Pois é, a gente viu, chamou atenção na reportagem, essa senhora, ela falou que nunca tinha usado protetor solar, né? Isso acontece muito e o protetor é tão importante assim? Sim, porque é o principal fator de risco, né, associado ao câncer, e a gente consegue evitar usando o protetor solar. Então, ele deve ser usado, o fator sempre acima de 30. A gente deve usar no nosso dia a dia também, não só quando a gente tem exposição, lazer, e reaplicado a cada 2 horas, após sudorese intensa, ou entrar no mar, na piscina, para ficar com a pele protegida. A gente pode complementar com chapéu de aba larga, óculos de sol, roupas que têm proteção ultravioleta no tecido, também deixa protegido. Em relação aos protetores, né, existem aí de fatores altíssimos. Qual é o fator que a gente deve usar, né, que já protege, e as marcas que estão por aí no mercado, elas já garantem essa proteção? Isso, o fator tem que ser sempre acima de 30, abaixo de 30 não, e tem que ter proteção UVA e UVB. Então, a gente tem várias marcas, tem que ler o rótulo para ter a proteção UVA e UVB. Ah, certo. Mas existe, né, uma grande preocupação, né, das pessoas que não usam protetor solar, principalmente a gente tem o nosso litoral aqui, as pessoas vão caminhar na praia e nem se preocupam, né? Esse é um hábito que deve ser adotado. Sim, a gente não deve ter só essa preocupação de usar o protetor no verão, deve ser usado o ano inteiro. A radiação ultrapassa a nuvem nos dias nublados, no dia de chuva, deve ser sempre utilizado e complementar com as roupas. Tá certo. E agora é o mês, né, de dezembro, em que se fala muito mais desse assunto, né? As pessoas estão ficando mais conscientes? Sim, então sim. A campanha foi escolhida para ser feita no mês de dezembro, porque é o mês que começa o calor, que começa o verão. E o que eu quero deixar de mensagem aqui realmente é a utilização correta do filtro solar, evitar o sol no horário entre 10 e 16 horas, sempre antes ou depois desse horário. Tá certo. E você falou aí até em dias nublados, né? Isso, Não dia pode nublado, esquecer. dia de chuva, no frio. Todos os dias a gente tem que criar esse hábito de colocar o filtro solar na nossa rotina. E quem trabalha, né, exposto ao sol, essa pessoa ela tem que se proteger muito mais? Qual é o fator que ela tem que usar? Fator 30 também. Acima de 30, quanto maior a proteção, melhor. Tem que ser passada uma quantidade boa do protetor. O protetor ele tem que durar um verão, a gente não pode economizar. E os trabalhadores que trabalham expostos ao sol, motorista, também tem que ficar atento. Tá certo. Então, muito obrigada pela presença Eu que agradeço. aqui no nosso estúdio. Volte sempre, viu? Obrigada.